A história começou há muito tempo atrás. Meu marido é farmacêutico, né? Ele trabalhou desde os 12 anos numa farmácia. Então ele resolveu, depois de muito trabalhar em farmácia, chegou um tempo que ele resolveu montar uma farmácia para ele. Aí ele quis montar no bairro onde ele nasceu e se criou. E aí montou uma pequena farmácia e foi indo. Aqui o pessoal não ia no médico, ia no Marquinho, porque o pessoal a gente tinha muito cliente, ele é uma pessoa de muita confiança, atendimento humano, e todo mundo gostava do tipo de atendimento dele. A nossa farmácia era boa, um ponto bom, tinha bastante cliente, mas faltava gestão. Iniciei na farmácia em 1972, né, há muito tempo, e fui adquirindo uma certa experiência, né, e que hoje estou aqui nesse ramo como empresário também. Já quanto garoto mesmo, né, eu sempre pensava, um dia eu vou ter uma farmácia, né, um dia eu quero ter uma farmácia. E na época, na verdade, a gente não tinha nem condições de pensar, né. Foi que aí surgiu uma oportunidade. Teve um período que eu fiquei fora de farmácia, por uns 2, 3 anos, trabalhei como representante. E o meu setor de trabalho era na cidade de Jundiaí, que era meu setor de vendas, era ali. E eu conheci, hoje falecido, né, um Heitor Nogueira, da farmácia Santa Gemas de Jundiaí. Foi através dele que tudo iniciou, porque eu não tinha condições. E ele sabia que, quando eu ia na farmácia dele, a farmácia dele é uma farmácia muito movimentada, e às vezes eu ia para tirar pedido deles lá, e ajudava ele no balcão. E um dia ele fez uma pergunta para mim: você tem sonho de ter uma farmácia? Eu falei: tenho, mas eu não tenho condições, né? Falei para ele, né? Como não? Aí foi que surgiu, com a sociedade, o dono dessa drogaria Nossa Senhora do Rosário primeiro, surgiu esse salão que é próximo da farmácia que nós temos hoje, a Drogaria Total. E esse Heitor falou assim para mim assim: por que você não monta a farmácia? Eu falei: Heitor, eu não tenho condições de montar uma farmácia. Ele falou para mim: tem sim, eu vou te ajudar. Eu falei assim: mas como? Eu não tenho condições, não tenho. Você vai entregar alguma coisa para mim? Que eu não vou nem ter condições de reembolsar você depois, pagar. Olha, faz o favor, faz assim, vem à noite aqui. A farmácia dele é enorme, certo? Tinha um estoque, sabe, como se fosse uma pequena distribuidora. Ele falou: sobe lá em cima no estoque, lá tem tudo que você precisa para montar uma farmácia. Desde medicamentos, perfumarias, varejinhos, tudo. Você pega tudo para montar uma farmácia, o que você quiser, pode pegar. Né? E aí iniciou, em 1987, a farmácia. O nome da primeira farmácia era Drogaria Nossa Senhora do Rosário, né? Certo? A qual ficou por 2 anos, né? Tá, aí a gente mudou o ponto, tinha uma sociedade nessa primeira gestão, e aí nós mudamos para, como já existia uma farmácia Rosário, né, e a gente optou para colocar Drogaria Farma Vitor, pelo nome do meu filho mesmo, né. Iniciamos essa trajetória, né, na segunda farmácia, Drogaria Farma Vitor, em 1990, 91, a qual que ficou um bom tempo aí. Depois a gente mudou para Drogaria Total, que hoje pertence à Drogaria Total, né? Não, eu não trabalhava com ele na farmácia.
eu trabalhava em loja de imóveis. Só que quando eu chegava na farmácia, eu saía da loja e ia para a farmácia. Aí eu falava, meu Deus, eu estou ganhando dinheiro lá e estou perdendo aqui, porque não é possível. Meu marido é um excelente profissional, mas como administrador, ele não tinha tempo, não sabia. Como eu também não sabia. Aí eu acabei decidindo ficar no que era meu do que continuar na loja. Que é o que eu falei, estava ganhando lá e perdendo ali, né? E eu falei, eu vou deixar e vou ajudar ele lá na farmácia. E comecei com ele lá. Eu ajudava em tudo. Eu fazia balcão, ele me ensinou a atender balcão, eu fazia folha de pagamento, eu comprava, eu pagava, eu fazia de tudo um pouco. Mas também não tinha tempo de fazer gestão, porque eu fazia tudo e não fazia nada. A gente tinha a carteira de cliente muito grande, muitos clientes fiéis, porém nós tivemos muitas inadimplência também, pessoas que aproveitavam da situação. Vai lá que o Marquinho ajuda, vai lá que o Marquinho, né? E assim, tivemos também muitas pessoas que rodeavam comerciantes locais do ramo, que queria, em certo ponto, tirar proveito, falando, não, eu vou comprar a farmácia, Marquinho, daí você continua trabalhando aqui como funcionário, mas o amor dele pela farmácia, a persistência dele, não deixou isso acontecer. No momento de desespero, eu até pensava assim, ai pai, por que você não vende a farmácia mesmo? Porque eram momentos difíceis, eu via minha mãe preocupada, eu via minha mãe não dormindo, eram noites mal dormidas, eu via tristeza, eu via eles tristes e sem saber o que fazer, as pessoas cobrando e chegando boletos. E nesse caminho eu falei, não, a melhor parte é vender mesmo, mas ele persistiu e continuou. Bom dia! Em 2018, nós celebramos um contrato com a Rede Total, que hoje é uma das redes mais fortes aqui do estado de São Paulo. É uma rede associativista de farmácias. Esse contrato previa a realização de 6 imersões, olha só, de 3 dias cada uma. E na cidade de Campinas, a Eliana participou. A Eliana tinha acabado de entrar para a Rede Total. E aí a Eliana participou desses 3 dias de imersão conosco, estávamos eu e a Bruna. Como a gente é uma farmácia de bairro, independente, a gente estava tendo dificuldades de continuar com uma farmácia independente perante as grandes redes que estavam aparecendo perto da nossa farmácia. Aí a gente resolveu migrar para a Total, que não é uma rede, é um associativismo, né? Assim que a gente foi para a Total, logo nos primeiros meses, a Total falou de um curso que ia ter, que eles iam pagar um curso em Campinas, um curso do Instituto Bula, que era bom que todos os associados fossem. Como era em Campinas, era pertinho, era 3 dias. Aí eu falei, eu vou, né? E aí fui. E me apaixonei pelo curso. E deu uma virada de chave na minha vida. Eu comecei a enxergar o que eu não enxergava. E aí eu comecei a estudar. Aqueles 3 dias foi fundamental na minha vida. Eu cheguei em casa e falei, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar a história da nossa farmácia. Porque a gente dava um passo para frente, 2 para trás, sempre ali, sabe? Eu não via lucro. Aqui era a prateleira, o balcão era aqui. Ali era uma salinha de injeção, pequenininho, né? E aqui era o meu escritório. Aqui era e-commerce e escritório. Eu ficava ali, eu ficava numa mesinha ali atrás dessa escada. Era o meu escritório. Quando eu fui lá fazer o primeiro curso lá em Campinas, a minha mesinha era ali naquele cantinho. A Eliana só estudou até a 7ª série. Isso já me emocionou muito. Ver uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar,
porque ela não estudou até, ela não concluiu o 2º grau, fez um curso superior, não foi porque ela não quis, ela não teve a oportunidade, né? E aí ver que ela nunca se deixou abater, que ela nunca deixou essa limitação, né, ser um impeditivo para que ela crescesse e realizasse os sonhos dela. Então ela fez o treinamento, como ela não tinha facilidade com computador, com tecnologia, ela pegou os demonstrativos que eu ensinei a fazer lá no meu treinamento e ela fez isso no papel. E esse foi o momento que mais me emocionou. Eu confesso para você que é difícil até eu falar, porque ela tirou de uma pastinha as folhas de A4, onde ela fazia à mão os demonstrativos de lucros e perdas e os demonstrativos de fluxo de caixa que eu ensino no meu treinamento. Olha, esse aqui foi eu acho que dos primeiros. Ó, todas as variáveis, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que ficou no banco, tudo certinho. Essa foi a primeira. Uma das primeiras. Olha, o valor da minha venda. 357.800. Aí essa daqui de maio. R$1.301.344.669,34. E eu falei, quando eu fui no curso, eu falei assim, quem vende 1 milhão? Ai, não é possível isso. Eles estão falando lá, eu não acredito não. Você sabe o que mais me emociona? É ver o quanto você, na sua fala, você exprime tanto domínio do seu negócio, quanto a paixão por ele. Verdade. Que bacana. Que bacana. Porque, olha, é de Deus e Ele colocou na minha mão e eu tenho que cuidar do que é dele. E quando você olha isso aqui? Nossa! Se vê algo errado, você pode falar, tá? Não, já, olha aí, até as cestinhas, né? Tão bem organizadas. Olha, aqui a gente faz essas cestas de ofertas, né? Sim. Aqui é o lado de perfumes. Então, a linha de desodorantes. Muito Olha. linda, muito linda. Não, muito produto bom. Tô Olha, vendo essa aqui as parte marcas. aqui, as marcas Olha a prêmio, Febo. né? Febo, Granado, né? Aqui não. Fui atrás desse enxoval, sabe como? Indo nas farmácias dos outros. Fui lá na farmácia. Isso mesmo. Mas Fui lá, isso Zapata, me mesmo. ajuda. Uhum. Fui, né? Poucas as vezes a gente pode se dizer que a gente tem o privilégio de chegar numa cidade como a gente chegou aqui e poder ver o ponto de venda antes e o ponto de venda depois, como a gente está vendo aqui. Nós estamos falando aqui de uma farmácia que saiu de um ponto de 70 metros quadrados, área total, para hoje um salão de vendas de 200 metros quadrados. Quer dizer, ela triplicou o salão de vendas, além de ter uma retaguarda linda, maravilhosa, muito bem organizada. Eu posso dizer que talvez eu esteja dentro de umas farmácias mais lindas que eu já entrei. Pode entrar para me te apresentar na loja. Bom dia, tudo bem? Boa tarde, aliás, já, né? Nossa, Aí aqui, bacana. a gente fez, aqui tem a salinha de controlado, né? Fechadinha. Cara, Aí aqui é uma salinha de injeção. tudo novinho, né? Olha, gente. E aqui é onde elas atendem o WhatsApp. E aqui é onde chega a mercadoria. Aqui chega a mercadoria, não por dentro da loja, chega por aqui, ó. Ah, sim. Tem um espacinho, chega a mercadoria, é captado aqui. Aqui é o estoque, o que sobra de lá é colocado aqui. Perfeito, parabéns. Que organização. Muitas das farmácias, até nós mesmas, não focava muito em gestão, né? A gente focava mais em atender
e aí a parte do financeiro lá, tipo, via se deu para pagar as contas e tranquilo. Mas a gente não tinha esses números palpáveis na nossa mão, né? Até para a gente, num futuro, fazer algum investimento ou adotar alguma estratégia. Então a gente andava muito no escuro, a gente não tinha a noção real de onde a gente estava e era muito arriscado isso, né? E a partir do momento que minha mãe conheceu o Instituto Bula e foi aprendendo, a gente foi botando em prática e as coisas começaram a formar um trilho ali, né? E a gente começou a pegar todas essas informações que a gente pegou do Bula sobre atendimento, sobre gestão e implementar aqui pra gente. Então o que aconteceu? Estouramos, graças a Deus. E aí a gente tem um novo setor, a gente tem um setor mais confortável, mais amplo, onde os atendentes do deliveries atendem só a plataforma do WhatsApp, telefone. Então assim, graças a Deus a gente está em setor de expansão e pretendemos crescer bem mais. Tudo começou a mudar, daí já começou a ter mais medicamento nas prateleiras, nossos clientes já foi voltando. A gente tem uns clientes de muitos anos, assim, que é fiel, assim, sabe, tá sempre junto com a gente. Então, daí foram voltando, já foi vindo os novos clientes. E agora estamos aqui nessa farmácia, graças a Deus, tá cada vez mais bonita, cada vez crescendo mais. E Eliana, quando ela começou, ela era fascinada pelo Cadre. Então eu vi ela falar muito do Cadre. Às vezes, assim, conversas entre nós duas só, ela mostrava as coisas para mim, assim, do instituto, né, dos estudos que ela estava tendo com ele. Ela sempre muito empolgada, e ela sempre falando que seguia certinho. Ela falou assim, eu sigo certinho. Ela fazia tudo na caneta, né, mas ela falou que seguia certinho, tudo que ele ensinava, ela seguia. Foi o que fez a gente chegar onde nós chegamos. E ela, né, porque ela é determinada, a Eliana é determinada. Tudo que ela pega para fazer é determinação. Minha mãe, que nem ela fala, ela não é a melhor das tecnologias, né? Mas ela fez do jeitinho dela, tudo manual, tudo que ela aprendia, ela botava em prática. Então ela, quando eu morava com ela, né, eu ficava só vendo lá, era o dia inteiro no Instagram lá, em tudo quanto é lugar, era Bula. Então conhecia a voz do Cadre de longe. E aí ela ia sempre acompanhando as lives, a imersão, ela voltava de lá com aquilo na cabeça e já querendo botar em prática, né? E foi muito válido, porque foi a partir desse momento que a gente começou a caminhar certo, assim, né? Com a nossa farmácia. Eu fui fazendo sozinha, assim. E teve, acho que em São Paulo, né? Que a Lívia, aí eu mostrei meus resultados para ela, né? Com as minhas folhinhas lá. E ela, sim, ela corrigiu todos, olhou todos e aprovou. Foi na imersão que abriu meus olhos, foi na imersão que eu vi o quanto eu estava perdendo. E eu me agarrei naquilo, me agarrei com toda a força. Eu falei, eu quero ser assim, eu quero aprender. Sabe, o Cadre ensina muito bem, todos eles ensinam muito bem, sabe? Substituição tributária, que eu não sabia. Olha, o que o contador falasse para mim estava certo. Eu fui conversar com o contador, ele falou, o que aconteceu com você? Eu falei, aconteceu? É imersão Bula. E uma coisa que eu quero fazer questão de destacar aqui, estamos diante de grandes empresários. Eles podem talvez não se enxergar dessa forma pela humildade que eles carregam, mas eu tenho que falar aqui que nós estamos diante de grandes empresários, empresários modelo, empresários exemplo. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa construção, né? De estar falando aqui que eu estou diante de grandes empresários. A Eliana falou que depois que eu viesse aqui nessa loja, eu iria falar se ela está se o TCC dela, né, está concluído e aprovado. Eu posso dizer que está mais do que aprovado. Ela pode orgulhosamente dizer, sou uma empresária de sucesso, uma empresária que hoje certamente tem condições de se orgulhar, de falar que ela é exemplo para muitas pessoas que querem empreender nesse país e ter sucesso. Então isso faz a gente acreditar, né, nesse país, faz acreditar que mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem para empreender no Brasil,
que mesmo pessoas tão simples podem adquirir conhecimento, ferramentas e ser uma empresa competitiva e de sucesso.